Conteúdos de ensino. Bom, no caso dos conteúdos de ensino, pessoal, normalmente existe uma visão tradicional, uma visão bem reducionista, que o conteúdo de ensino é algo simplesmente associado à matéria, né? Então, aquele conteúdo da matéria, de cada matéria, é o conteúdo de ensino e nós não teríamos outros conteúdos. E o que aconteceu nos anos 80 para cá, né? Novas abordagens foram sendo desenvolvidas e uma ênfase maior em tipologia de conteúdos. Então, além dos conteúdos conceituais, factuais, que são aqueles da matéria, nós temos também procedimentais e atitudinais. Um ponto importante é que nós, por exemplo, de acordo com o Zabala, né? Então o Zabala defende bastante o trabalho aí com os conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Então nós vamos ter um trabalho específico com esses conteúdos, óbvio que de forma integrada, tá? A gente faz a divisão deles apenas para fins didáticos, mas eles devem ser trabalhados de forma integrada. E um ponto muito interessante é que é legal e importante nós definirmos objetivos para cada tipo de conteúdo. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, os conceituais, aí eu vou colocar os factuais dentro. Então, a gente vai trabalhar com fatos, conceitos, princípios. Então, eu tenho os objetivos a serem alcançados a partir do trabalho com esses conceitos, fatos e princípios. A gente vai trabalhar com o saber fazer, com procedimentos. Então, eu tenho os objetivos específicos. Numa sala de alfabetização, por exemplo, a criança fazer uma leitura, inferir, interpretar, enfim, está relacionada ao saber fazer. Então, são objetivos diferentes dos conceitos. E, obviamente, a atitude, né? Então, as atitudes que o sujeito vai aprender, os comportamentos novos que ele vai desenvolver, isso também precisa ter seus objetivos específicos, consequentemente, ter a sua avaliação também específica. Bom, então, nós teríamos aqui, deixa eu ver se eu tenho um espacinho, tenho. Então, nós teríamos uma visão tradicional sobre os conteúdos. Vou colocar aqui, ó, visão tradicional. O que é o conteúdo mesmo? É simplesmente o conhecimento da matéria. Conhecimento da matéria, uma visão reducionista. E por outro lado, nós temos abordagens inovadoras que trazem lá essa divisão, essa tipologia, né, dos conteúdos. Tipologia. Então vamos pôr assim, ó, conteúdos. Eu vou colocar em 4 aqui, ó. Factuais, às vezes os factuais estão dentro dos conceituais, tá? Conceituais, procedimentais, atitudinais. Maravilha, tá? Então aqui, fatos, princípios, leis, conceitos. Aqui, saber fazer, habilidades, aplicação. E aqui, saber ser, comportamento. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma forma didática de separar, tá? De separação desses conteúdos, porque eles precisam, na verdade, ser trabalhados como? De forma integrada, tá? E por que trabalhar com fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e tudo mais? Porque assim a gente também consegue contribuir para que o sujeito desenvolva competências, o que é fundamental,
uma educação voltada para o desenvolvimento de competências e também desenvolvimento integral. E também desenvolvimento integral. Então, os trabalhos, as disciplinas, na verdade, os conteúdos formais, né, que elas carregam, eles serão trabalhados, os conteúdos formais. No entanto, as experiências, né, então, o lado mais estético, o lado do ser, do conviver, as inter-relações, isso também deve ser explorado e eles estão dentro aí dessa tipologia, tá? Fácil, né? Simples isso. E como eu falei, aí é legal o professor ter o quê? Ele ter os objetivos para cada tipo de conteúdo. Então eu tenho os objetivos específicos para cada tipo de conteúdo para ter um controle sobre a prática educativa. Ter um controle sobre a prática educativa, gente, é diferente de controlar no sentido do autoritarismo, tá bom? O professor que tem controle sobre a prática educativa é aquele que tem a segurança do que está acontecendo. Então, ele está acompanhando o aluno, ele está ensinando, ele consegue verificar muito bem o que o aluno aprendeu ou não, ele consegue intervir, porque ele sabe o que falta ainda para a aprendizagem se consolidar, o quanto o aluno está distante dos objetivos. Então, isso é ter controle da prática educativa, tá bom? Não no sentido do autoritarismo. Outra coisa, gente, é que se nós vamos, né, essa tipologia, se nós estamos aqui trabalhando para além desses conteúdos factuais e conceituais, o que nós estamos superando aqui, né? A gente está superando a função propedêutica dos conteúdos. Então, esse trabalho com tipologia aqui supera a função propedêutica dos conteúdos. A educação tradicional, que sempre promoveu um ensino mais intelectualista, né? Enciclopedista, intelectualista, então a preocupação é o que? O aluno aprendeu o conteúdo e o conteúdo tem um fim em si mesmo. Então eu aprendo o conteúdo para saber aquele conteúdo, para ir bem na avaliação, para me tornar um intelectual. No caso, hoje em dia, essa função seria o quê? Aprender um conteúdo conceitual, principalmente, né, no caso, conceitual, aprender conceitos, fatos, princípios e normas para fazer vestibular, né, para passar num concurso. Então, também existe essa função propedêutica, ela é marcante ainda na nossa educação. Mas isso não contribui para a formação integral do sujeito, né? Como a gente sabe, muitas vezes nós temos alunos que são gênios para lidar com normas, com regras, com contas, mas são bestas quadradas para as relações com os colegas. Então, a gente sabe que não adianta a educação para a formação do sujeito, não basta, né? Não adianta não basta, não é suficiente nós explorarmos apenas os conceitos e os fatos. Um ponto importante com relação a conteúdos, vou fazer aqui um esqueminha. Então depende muito do professor, sempre o professor, né? Sempre eu. Então o professor ele tem que ter clareza com relação a isso. Quando eu vou trabalhar, o professor vou trabalhar conteúdos, eu estou olhando para os objetivos. Beleza. Então quais são os conteúdos que eu vou selecionar para alcançar determinados objetivos? Então, se eu vou para o lado do intelectualismo, eu estou diante de uma educação mais tradicional. Então, os conteúdos teriam ali um fim em si mesmos, né? Então, educação mais tradicional. Se eu, por exemplo, vou para o lado da profissionalização, do comportamentalismo, então eu quero ensinar conteúdos para mudança de comportamento e também para aprendizagem de profissão. Então, eu estou diante de educação tecnicista, né? Fazendo só um esqueminha, só para a gente ir recordando algumas coisas. Agora, se eu trabalho os conteúdos vinculados à prática social, aí eu estou diante de uma educação crítica, né? Uma educação crítica. Vou colocar aqui educação emancipadora. Educação emancipadora. Ok? Então, quando nós analisamos
o que a educação pretende, né? Então, a educação que eu tenho ali, o que ela pretende, como estão os objetivos, o que os objetivos desejam, né? Formar que sujeito, enfim, os conteúdos, como eu vou trabalhar conteúdos, dá para a gente entender para que lado nós estamos indo, né? Dá para fazer esses juízos de valor. Eu estou indo para uma educação mais tradicional, estou indo para uma educação mais tecnicista, estou indo para uma educação mais emancipadora, enfim. Então, isso tudo exige um olhar reflexivo do professor constantemente. Por quê? Porque como os autores têm dito muito, inclusive em textos novos que estão sendo produzidos em mestrados e tudo mais, não é porque uma escola coloca no projeto pedagógico dela que ela é crítica e ela busca uma educação emancipadora e que ela parte que ela tem uma postura histórico-crítica, por exemplo, que os conteúdos não estão sendo trabalhados lá de forma propedêutica, de forma conservadora, tradicional, que o tecnicismo não esteja presente. Então não basta simplesmente colocar na proposta pedagógica. O professor ele tem que ter clareza do que ele está fazendo, do que está acontecendo o tempo todo, para ter certeza de que a prática como um todo é uma prática emancipadora. A começar pelos objetivos, conteúdos, a forma como ele inclui os alunos na metodologia que ele utiliza, né? Ou nas metodologias. Bem, aqui eu coloquei uma citação aqui do Zabala, tá? Então, conteúdos de ensino, diz lá, tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas abrange as capacidades cognitivas, como também inclui as demais capacidades. Desse modo, os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social, beleza? E o Libani, conteúdos de ensino são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagogicamente e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e as aplicações pelos alunos na sua prática de vida. Sendo que quando a gente fala de assimilação ativa, aí vem uma série de informações, né, que a gente pode também ir trabalhando ao longo das lives relacionadas à aprendizagem, teoria da aprendizagem. O que a gente pode basicamente dizer aqui, com a fala do Libani, quando ele fala organizados pedagogicamente e didaticamente, é que nós temos que pensar primeiro qual é a função que a escola tem que exercer. Então, a escola deve exercer o papel transformador. Beleza, então se a escola tem que exercer o papel transformador, nós vamos configurar a prática educativa para que essa transformação aconteça. Então, uma coisa está vinculada à outra e, no caso, a gente sempre olha para a prática social, para a realidade social, político-social. Bem, eu coloquei aqui para leitura, tá, gente? Para leitura, os critérios para seleção de conteúdos, de acordo com o Claudino Piletti, tá? E os critérios para seleção de conteúdos, de acordo com o Libani, ok? É bem simples, então eu vou deixar aí para leitura.